Olá, professores, é um prazer estar novamente aqui com vocês no programa de recuperação e aprofundamento. Meu nome é Mirna, estou como PCNP da DE Campinas Leste, vou fazer uma autodescrição. Eu sou descendente de orientais, né, japoneses, eu tenho um cabelo castanho escuro mais ou menos no ombro, hoje eu estou com uma blusa vermelha e um colar com as bolinhas coloridas, tá? Então, agora eu vou compartilhar um material para ser apresentado aqui hoje com você. Então, eu que fico responsável, né, pela transmissão do 7º ano. Vocês já tiveram a transmissão, né, de etapa com a professora Rosana, que ali na transmissão de etapa nós temos mais suportes teóricos, né, metodológicos, e aqui a nossa principal discussão são as atividades do Aprender Sempre. Então, a gente sempre disponibiliza para vocês, né, o link de acesso dos materiais, tanto do Aprender Sempre, como todos da SEDUC, para apoiar o trabalho aí de vocês nas escolas. Os nossos objetivos de hoje são revisitar os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa, referente à investigação matemática, né? A gente faz aqui uma pincelada breve, para depois a gente, né, mostrar como as atividades, né, estão alinhadas a essa sugestão aqui que trazemos na discussão aqui com vocês. Analisar a estrutura didático-pedagógica da SA2, volume 1 do material Aprender Sempre de 2022, evidenciando atividades que favoreçam a realização da investigação matemática, nosso assunto, né, dessa transmissão de hoje, e sugerir um roteiro para a TPC com intenção de contribuir para o planejamento do desenvolvimento da SA2 do volume 1 do material Aprender Sempre. Então, nosso primeiro momento, né, da agenda para a gente se organizar aqui no momento da transmissão são esses: revisão da formação de etapa, né, bem breve. Segundo momento é a análise da estrutura didático-pedagógica do Aprender Sempre, né, e a gente olhar ali as atividades, né, algumas delas, né, não dá para a gente analisar todas, mas é um momento, né, é um momento principal aqui. E o terceiro momento é a sugestão do roteiro para a TPC de vocês, né? Que é o momento do desdobramento da pauta, em que vocês aí na escola, com maior número de professores, possam trocar, né? Trocar as experiências, né? Trocar as contribuições metodológicas e teóricas que a gente tem abordado aqui. Acho que é um momento rico também. Então, nosso primeiro momento, revisitar os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa referente à investigação matemática. Então, alguns questionamentos, né, que são importantes. Qual o papel que as atividades de investigação podem assumir no ensino e na aprendizagem da matemática? Eu acho que os questionamentos, né, eles nos levam a pensar a mais, né, a ir adiante, sempre naquele propósito que é promover esses estudantes quanto ao conhecimento e aprendizagem, né, da matemática. Os estudantes conseguem investigar questões matemáticas e a gente oportuniza, né? Os professores vocês são capazes de promover esse tipo de trabalho nas suas aulas? E que condições são necessárias para que isso aconteça, né? A gente fala que a gente está trazendo aqui o papel da investigação, mas como que ele pode ser trabalhado ali na sala de aula, né? De que maneira que isso pode ser ali discutido, né? Que crie esse ambiente, né? Do questionar, né? Da gente dar essa abertura, né? Para os estudantes fazerem as perguntas, né? E nesse momento que a gente oportuniza isso das perguntas, é um momento também que ele levanta as hipóteses, né? Ele vai buscar em todo o seu repertório de conhecimento os argumentos, né? Para então concluir o pensamento ali dele. E aí,
uma breve ali definição dessa investigação matemática, investigar é descobrir relações e padrões, procurando identificar e comprovar as propriedades e hipóteses levantadas pelo investigador. Eles destacam a importância dessa atividade por contribuir para a construção do conhecimento, levando o estudante, né, a intuir, conjecturar, experimentar, provar, avaliar e apresentar os resultados, né, encontrados. E a gente sabe, né, que o currículo paulista, também baseado nisso, né, ele traz ali no seu cerne, na parte teórica, ali que embasa toda a proposta da matemática, a investigação, né, como a gente está trazendo aqui, nessa formação, e a resolução e formulação de problemas. Pensando, né, nisso tudo aí, nessas contribuições teóricas que a gente tem, de propiciar, né, um ambiente que o estudante participe mais, né, que ele tenha espaço de fazer as perguntas, que ele tenha espaço de falar, né, da sua matemática, né, daquilo que ele aprendeu nesse período todo, né, que ele está na escola, tal. E aí aí trazendo todas essas discussões, né, para que o estudante se envolva, né, nessa aprendizagem. Então, os tipos de atividades de investigação matemática, de acordo com os autores, né? Então, nós temos ali 4 tipos. E aí, pensando nesses tipos, acho que é uma forma da gente pensar de que maneira que a gente... eu vou começar a preparar uma aula com mais investigação, tá? E aí, por onde, né, que começamos? Como que a gente pode estruturar isso, né? E como que a gente pode formular, né, assim, a proposta da atividade, né, dando os encaminhamentos das atividades, né, pensando nessa investigação. Então, nós temos esses 4 tipos, né? Confirmação. Os estudantes confirmam um princípio com base em resultados já conhecidos. Questões, procedimentos e soluções são fornecidas para o professor, tá? Então, esse é um tipo. O segundo, estruturada. Os estudantes investigam uma questão utilizando procedimentos apontados pelo professor, né? De repente, esses procedimentos podem ter sido o que já foi desenvolvido em aulas anteriores. Questões e procedimentos propostos pelo professor e solução realizada pelos estudantes. A guiada, né? O que nós temos? Os estudantes investigam a questão apresentada pelo professor, construindo e selecionando procedimentos, questão proposta pelo professor, mas os procedimentos e soluções realizadas pelos estudantes. E o quarto, que é aberta. Os estudantes investigam questões, a essa que é bem interessante, né? Que eles mesmos formulam, né? É a tal do solucionar, né? E propor problemas que nós vemos com muita... que nós vemos ali nas habilidades, né, do currículo. Eles também elaboram os procedimentos e fornecem a solução, tá? Então, essas foram as abordagens ali da investigação, tá? Nessa nossa proposta aqui de formação da SA2. Então, o segundo momento é analisar a estrutura didático-pedagógica da SA2, volume 1, evidenciando atividades que favoreçam a investigação matemática, né? Pensando aí nessa investigação, como que a gente propõe das atividades ali propostas do material Aprender Sempre, né? Então, os estudantes, eles percebem, né, a nossa intenção de aprendizagem ali com eles. Então, se a gente tem uma intenção investigativa, né, mas isso não só em uma aula, né, mas assim, em todo o corpo das aulas, né? Então, eles já vão pensando nisso também. Aquele professor, ele faz perguntas. O professor coloca a gente para discutir. O professor deixa a gente realizar as atividades, depois a gente faz... tem uma parte que todo mundo comenta sobre as suas resoluções, né? Então, toda a nossa intenção ali com os estudantes, né, eles percebem isso. Então, quando a gente prepara algo pensando na investigação, então eles já sabem que não vai vir algo pronto, né? Não vai ser aquela aula, né, como nós aprendemos,
né? Vai ser uma aula que vai ter perguntas, que vai ter os momentos deles, né? E aí, nisso tudo, eu penso que vai construindo o sentido da matemática para os estudantes. Então, o que nós temos na SA2? Nós temos essas duas habilidades essenciais, que é resolver e elaborar situações, problemas que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária. E o objeto de conhecimento, frações, significado, parte toda e quociente, equivalência, comparação, cálculo da fração de um número natural, adição e subtração de frações. E a outra habilidade é resolver e elaborar situações problema com números racionais positivos na representação decimal, envolvendo as 4 operações fundamentais e a potenciação por meio de estratégias diversas, né? Acho que quando a gente tem a possibilidade de, numa habilidade, né, específica, estar orientando sobre essas estratégias diversas, são as aberturas que a gente propõe ali nas nossas aulas, do estudante mostrar todo o seu repertório de conhecimento da matemática, né? Toda a simbologia, como ele se organiza no caderno, como ele estrutura, né? E essa parte da estruturação da resposta faz parte da argumentação dele também. Então, e aí, são nesses momentos que a gente consegue se aproximar dos estudantes, né? De ver o raciocínio dele, de entender a linguagem dele, e dele ter aquele sentimento de pensar, o professor, ele percebe, ele me percebe, ele analisa como eu aprendo, né? Ele me percebe ali na aula. Ah, então eu estou conseguindo avançar, né? Porque a gente sabe desse distanciamento que tem da matemática, né? E o nosso papel é de aproximar, de trazer sentido para essa matemática, né? Que ela esteja mais próximo, dentro das possibilidades ali do nosso estudante, que a gente sabe, né, a realidade de cada um deles, mas como aquele momento, né, da gente fazer validar aquele saber dele, como vai ser importante para a vida dele, né? Para a vida mesmo. Com e sem o uso de calculadora. E aí vai depender da sua intenção de usar ou não essa calculadora e de fazer o estudante pensar por que se usa a calculadora e para quê e quais momentos que se usa. E aí, lá no material Aprender Sempre, né, principalmente para os professores novos, a gente tem os temas das aulas que são divididos ali em 4, procurando o quê? Procurando que o conjunto desses temas e o conjunto dessas atividades ali no Aprender Sempre contemplam aquelas 2 habilidades, né, que foram descritas. Então, a gente tem as relações entre decimais e frações, equivalência de frações, operações com os racionais, e resolvendo e elaborando problemas, que é onde fecha, né, com essas atividades de resolver e elaborar. Então, lá no material também, como algum de vocês já conhece, nós temos, né, as aulas e os objetivos de cada um, né? O interessante de olhar esses objetivos é fazer uma análise, né? Então, o objetivo ali que eu tenho, então nessa atividade está de acordo com esse objetivo, que conversa também com a habilidade, para eu conseguir, né, desenvolver essa habilidade, né? Propor ali para os estudantes, né, esse estudo dos números racionais, como que vai estar organizado tudo isso e quais são as intervenções, né, que vocês vão fazendo ali no momento das aulas, né? Como eu costumo dizer, os professores que são os grandes criadores, né, das situações de aprendizagem, porque são as escolhas metodológicas de vocês, a organização do tempo ali com os estudantes, né, os recursos que vocês vão usar, recursos materiais, né, ou os recursos midiáticos, né, mas a presença de vocês, né, o conhecimento, né, da experiência também de vocês, que cria esse ambiente ali para os estudantes aprenderem. As aulas 3 e 4, equivalência de frações, depois nós temos, né, operações com os racionais, né, resolvendo e elaborando problemas, tá? Então, resolver situações, problemas e elaborar. E às vezes esse elaborar começa de algo simples, né, para os estudantes, que às vezes eles nunca vivenciaram esse tipo de situação ali em sala de aula. Como a gente, né, só estava acostumado, mesmo nós, né, a resolver o que vem, né, e não ter essa proposta do elaborar, para eles também é algo novo.
E algo novo pode-se começar de algo simples, né? Resolva, elabore um problema que tenha, né, que tenha algo que tenha pizza ou algo que tenha divisão, sei lá, de uma certa quantidade ali de objetos e tal, né? Mas o material, ele traz essa sugestão, essa orientação de como fazer essa proposta do elaborar para os estudantes. Então, nós temos, né, no material os aspectos didáticos pedagógicos, né? Então, a gente tem aquele movimento metodológico do iniciando, desenvolvendo e finalizando, né? No iniciando, vocês podem ter ali perguntas para o início das aulas, tá? Isso aqui são as sugestões ali do material. O desenvolvimento comenta de alguma atividade mais especificamente, e o finalizando vem sugestões de como vocês abordarem o final, né, de uma aula, que pode ser com mapa mental, pode ser de perguntas sobre dúvidas dos estudantes, né? Mas é interessante esse movimento para o estudante entender esse começo da aula, esse meio, né, da aula, que é onde acontece ali a parte principal, e esse finalizando, né, para ele entender como organização de pensamentos mesmo, né, e organização de ideias. E a gente sabe que os estudantes também necessitam disso, né, e principalmente da matemática. Eu sempre apontava assim para eles, isso aqui é o meu começo da resolução, isso aqui é o meu meio, e eu finalizo dessa forma, né? Então, para matemática, não só matemática, né? Mas todos os componentes curriculares, eles precisam disso, né? Do estudante entender o que é o começo, né? O que é o meio, né? O que é o fim. Então, vou comentar aqui com vocês das atividades do material, tá? Foram 4 atividades separadas, aí selecionada, e pensando aí em cada uma delas, como que elas estão, da gente pensar em cada uma delas, daqueles tipos lá de investigação que foi mostrado para vocês, tá? Então, a gente tem aqui, a atividade 4 das aulas 1 e 2, né? De alguma forma aqui a gente está apresentando o material para vocês, né? E vocês olharem, né? E terem ideias, né? Sobre como abordar isso em sala de aula, sobre como que vocês vão levar, né? Isso para os estudantes, né? Eu sempre penso, né? Que de toda a formação que a gente participa, a gente tem que sair dela com algumas ideias, sabe? Quando a gente fala, pensei numa coisa, já sei, acho que eu vou fazer dessa maneira. São desses movimentos que a gente vai tornando a matemática mais acessível, que é isso que ela precisa. Então, são esses movimentinhos nossos, né? De tentar se aproximar dos estudantes, de fazer com que eles entendam essa matemática, que a gente vai vendo que isso vai se tornando parte deles, né? Conhecimento deles, tão importante, né, para a vida. Então, Paulo preparou um bolo conforme a figura abaixo, né? Esse bolo foi cortado em fatias de tamanhos iguais. Porque quando a gente fala de fração, números racionais, por que tem que ter esse tamanhos iguais, né? Poderia ser tamanhos diferentes? Paulo quer dividir os pedaços com mais 3 amigos. Então, aí nós temos, né, 2 perguntas. A quantidade de bolo será dividida igualmente, né? Que fração da forma cada amigo receberá, tá? E aí, esse tipo de investigação é aquela estruturada, né? Os estudantes investigam a questão utilizando procedimentos apontados, né, pelo professor, né? Também a gente pode olhar dessa questão que a gente tem um recurso visual deles, né? Então, cada um vai pensar ali, ou vai ver pelas cores que tem, né? E aí eles já facilmente conseguem resolver, né? Acho que outro recurso bem válido que a gente tem da matemática é a questão da representação gráfica, né? Ou representação de figuras, né? Então, isso daí auxilia, né? Ela não é o conhecimento, assim, o conhecimento em si, que a gente quer que os estudantes entendam o número racional, a fração, para além das figuras, mas a gente parte delas, né? Porque é necessário, né? Porque isso facilita o processo. E aí vamos para outra atividade. E aí, nas aulas 1 e 2 mesmo, uma atividade 7, a gente tem
esse problema. Em um restaurante, um grupo pediu 3 pizzas do mesmo tamanho. Uma de mussarela, uma de presunto e uma de calabresa. A de mussarela foi dividida em 8 partes iguais, né? De novo, por que tem que ser partes iguais? A gente pode comparar, né, tamanhos diferentes, como que é isso na representação da fração? E se não tivesse isso, daria para entender? Então, só de ler aqui o enunciado, a gente... acho que o nosso papel é esse mesmo, né? Nós mesmos, às vezes, olhamos as coisas tão prontas e, às vezes, cabem perguntas ali, que, às vezes, o estudante, ele não percebe, aquilo, ele fala, ah, tudo bem, né? E para ele não tem o efeito do conceito, quando a gente está falando desse igual. O que é esse igual que está representando? Eu só posso falar de igual, né? Quando eu estou falando que está dividido em partes desiguais, isso aí pode ser considerado, né? Então, levantar essas questões para os estudantes, que isso tem a ver com conceito. A de presunto em 4 partes iguais e a calabresa em 3 partes iguais. João comeu 2 fatias de mussarela, Sandra comeu 3 de presunto e Roberto uma de calabresa, né? Quem comeu mais? Quem comeu menos? Como você descobriu isso? Olha que pergunta bacana. Como você descobriu isso, tá? E aí, na sugestão, né, do caderno do professor, tem essa resolução comentada, né? Então, há 3 soluções possíveis, podendo ser por meio de comparação através da representação decimal, né? Por meio de frações com o mesmo denominador, né? Ou por meio de procedimento geométrico. Então, os estudantes ali vão poder discutir e vão poder analisar isso daí, né, em diversas situações, né, em diversos, utilizando de vários recursos ali da matemática. Eu acho que isso que é bacana, que aí isso faz validar, né, por que eu aprendo isso? Né, para que isso vai me servir? Então, ó, isso aqui, ó, esse exercício, você pode responder ele de diversas formas. E uma dessas formas aqui a gente aprendeu na aula passada, né? Tá vendo isso aqui? Isso aqui vocês viram ano passado, tá? Né? E essas relações que a gente faz ali na aula, que a gente comenta com a aula passada, com atividades anteriores, ou a gente traz alguma coisa ali da SA1, isso daí que vai contribuindo para os estudantes, né, conseguirem fazer essas relações entre os conhecimentos, entre essas áreas ali da matemática, para que ele entenda, né, tudo isso, o que eu aprendo ali também vou usar ali, isso aqui eu estou aprendendo agora, porque lá para frente eu vou ter que me aprofundar nesse assunto, né, que é o que acontece com a matemática do ensino médio. Então, ela vai necessitar desses conhecimentos dos estudantes, né, lá para frente. E à medida que a gente vai fazendo essas relações, os estudantes vão percebendo, né, esse processo que tem, né, no ensino da matemática, desde que ele entrou na escola, desde lá do primeiro ano dos anos iniciais. E aí ele vai entendendo por que aprende aquilo, por que aquilo tem a ver com aquilo lá, né? Essas relações, elas são importantes. Então, vamos avançar aqui. E a outra questão que nós temos aqui, nas aulas 3 e 4, então a gente tem um problema aqui que fala de um queijo, né? Então, o avô de Paula e Sofia deu um queijo para cada uma delas, tá? Em seguida, pediu que cortassem metade deles e guardassem na geladeira para eles fazerem uma receita no jantar. Então, Paula cortou o queijo em 4 partes iguais e guardou 2/4 na geladeira. Sofia cortou outro queijo em 8 partes iguais e guardou 4/8 na geladeira. As partes guardadas na geladeira pelas 2 meninas representam a mesma quantidade de queijo? Explique. Então, são essas palavrinhas que a gente vê ali no material e nas atividades, que aí isso daí vai criando, né, e vai propiciando para os estudantes essa investigação que a gente também está falando aqui, tá? Então, explique, né? Não é algo que ele vai resolver, né, mas algo que ele vai ter que explicar pensando ali, mas o que representa, né? O que é 2/4? Como que eu vou relacionar 2/4 com 4/8? Né? O que existe de relação nessas duas representações? Né? Eu posso falar que é a mesma,
né? Eu posso falar que é a metade, que está falando ali em cima do enunciado, tá? E aí, o que nós temos, né, dessa atividade? Que ela é uma atividade guiada, né? Os estudantes, a questão é proposta pelo professor, os procedimentos e soluções são realizadas pelos estudantes, né? Acho que isso que é bacana e que acaba agregando mais sentido ali para eles. E, né, a atividade 2 das aulas 7 e 8, que são aquelas que têm resolver, né, e elaborar situação-problema, que aí está escrito assim: hora de criar. Imagine uma situação da vida cotidiana e elabore um problema com números na forma de fração, ou de decimal para ser resolvido por outro colega da turma. Atenção! O problema deve conter uma das operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação. Eu sou super, né, fã quando a gente tem algo do elaborar situação-problema, que é um momento que os estudantes ali, eles vão colocar toda a matemática ali que eles entendem, né, mas não só isso, e além do nosso papel, né, como professor de matemática, também é de uma formação no geral, e a gente vai conseguir analisar como que esses estudantes se apropriam, né, da linguagem, né, como que eles escrevem, como que eles se organizam para isso, né, e aquilo, você vai elaborar um problema, mas você vai ter que saber resolver. Então, ela acaba tendo essas duas funções, né, o estudante vai elaborar, né, e às vezes eles vão falar assim, quero pensar em algo difícil. Algo difícil para quem, né? Será que você vai conseguir resolver esse problema, né? E outra, como que você vai descrever um problema matemático? Que a gente sabe que também, né? Não é fácil escrever uma atividade, né? Que ela tenha ali a coerência, né? Que seja abordado os objetos ali claramente, né, e que tenha sentido ali com aquilo que está sendo proposto. Mas é bacana, eles podem olhar o próprio material, olhar aquilo que as atividades que já foram realizadas, e vão copiar, mas podem olhar, mas mudam os números, né? Mudam os valores que estão ali, né? E acho que quem numa aula de matemática, né, já elaborou o problema, acho que eu não, eu nunca elaborei um problema, eu sempre resolvi os problemas, que era esse movimento metodológico que eu fui submetida no meu processo de aprendizagem. Então, se hoje a gente tem toda essa proposta, né, de ensino, né, e eu acho que isso é olhando tanto o avanço que a gente tem nas pesquisas, né, da educação matemática, é pensando na compreensão, né, dela, e pensando para os estudantes, né, que às vezes se distanciam, né, tem alunos que falam para nós, professora, isso que eu não consigo entender, não adianta, né, desse medo que eles têm, né, e não precisa. Quando a gente vai mostrando para eles que é capaz, né, que eles são capazes, né, que é possível essa aprendizagem, né, com essas atividades que a gente às vezes coloca os alunos como protagonista, né, ou tentando fazer numa análise, né, que o aluno aprenda a aprender, a gente pensa como um dos caminhos possíveis para que a matemática fique mais viável e possível, e ela é, né, como nós, né, que gostamos tanto dela, e a gente vê, assim, tanta melhoria que está tendo nesse processo do ensino-aprendizagem, eu acho que isso daí que a gente pode pensar como algo válido, né, como algo bom, e as formações, elas fomentam isso, né, da gente pensar, da gente ter ideias, né, já sei, acho que vou fazer isso na minha aula, já sei, vou fazer, né, vou fazer essa abordagem, né, vou fazer essas perguntas para eles, tá? Isso que é bem legal. Então, essas foram as atividades aqui que foram selecionadas para comentar com vocês, pensando ali na investigação, que esse foi o tema teórico, tá comentado com mais profundidade lá na etapa e trazido aqui nas atividades do material, sempre com uma proposta aí de vocês levarem isso para a sala de aula de vocês, né? E nesse terceiro momento aqui, que é
o nosso último momento da formação, que é o roteiro para a TPC com intenção de contribuir para o planejamento do desenvolvimento da SA2, né? Que é aquele momento, né, que após as transmissões que vocês assistem, né, tem aquele momento do desdobramento da pauta, que esse movimento está acontecendo desde o ano passado. Então, primeira etapa, analisar a SA2, o volume 1, tá? À luz das formações de etapa, ano e série. Na segunda etapa, identificar as dificuldades de aprendizagem e dos conhecimentos matemáticos que os estudantes têm relacionado às habilidades essenciais, né? Essas dificuldades de aprendizagem, olhando ali, né, quanto ao objeto de conhecimento que está sendo ensinado, né? Quais as dificuldades ali do objeto para ser ensinado. A terceira etapa, planejar a aplicação da SA2 para desenvolver as habilidades essenciais, com foco no desenvolvimento da investigação matemática e do letramento, que foi aquela primeira abordagem nossa aqui das formações. E a quarta etapa, definir indicadores para que vocês, né, reflitam sobre o seu planejamento e depois sobre sua aula. Então, primeiro, analisar a sequência de atividades, né, do material Aprender Sempre. Então, olhar o quê, né? As habilidades essenciais, aqueles objetivos que eu já mostrei aqui, mas não falei detalhadamente sobre cada um deles. Olhar as atividades, aí vocês já vão pensando como a investigação pode contribuir nesse processo, né? E olhar as orientações metodológicas visando ali, né, um conhecimento a mais nosso, né? Visando ali um olhar mais atento quanto a essas atividades que estão ali propostas no material e de que forma que vocês vão abordar lá em sala de aula. Identificar as dificuldades de aprendizagem e de conhecimentos matemáticos que os estudantes têm relacionado às habilidades, né? Os conhecimentos matemáticos ali que serão abordados, né? E as dificuldades de aprendizagem, aqui a gente está falando da fração, né, da representação, a gente está falando do número racional, das operações, a gente sabe, né, do ponto de atenção que devemos dar a esses objetos de conhecimento, tá? Então, se a gente, assim, já sabe, né, ou pressupõe que isso os alunos vão demandar de um pouco mais de atenção, então, a gente já pode pensar ali na organização do tempo, de que maneira que eu vou propiciar isso para que o estudante entenda, né? Pensando nisso, pensando na aprendizagem como um processo. Então, se a gente está falando de processo, quer dizer o quê? Que hoje eu vou dar uma aula e amanhã ele já vai saber o que foi dado na aula? Não, né? Se é processo, então hoje a gente oferece um pouco, tal, no outro dia mais um pouco, e puxando aquela aula de trás que foi dada, mais para frente a gente puxa. Então, nessas relações, como eu comentei ali, que vai construindo não, né? Mas que vai auxiliando, né, os estudantes ali no entendimento, né? Estava aqui pensando enquanto estudava para fazer essa formação, né, que professor, né, vocês, a gente lida com uma coisa muito nobre, né, que é o pensamento, que é a aprendizagem, né, não é uma coisa mecânica, e a aprendizagem, ela não é assim, não é como embalar uma caixa, né, a aprendizagem, ela requer mais. Então, a gente acaba utilizando, né, aquelas altas estruturas cognitivas, né, que é a do pensar, né, que é a do fazer. Então, é um trabalho muito nobre mesmo, né, a questão do pensamento e de como propiciar isso nas aulas, né, de como desenvolver, como fazer os estudantes avançar nesse processo, né, desse aprendizagem todo. Então, as formações são também para isso, mas também a discussão de vocês com seus pares, né. Então, planejar a aplicação da SA2, né, pensando ali no objeto matemático que necessita, pensando ali nos pontos de atenção. Então, especificar, né, planejar, como eu me planejo para isso, como eu vou me planejar sabendo que isso eu vou precisar de mais tempo, eu vou precisar, né, de mais atenção, eu vou precisar
até de mais paciência, né? Porque o tempo nosso de aprender é diferente do outro. E às vezes para nós professores tudo está muito claro, né? E para os estudantes não estão, né? Com certeza não estão. Então, especificar as habilidades a serem desenvolvidas, né? Os conhecimentos pré-existentes dos estudantes, né? Se possível, se de repente esses estudantes já foram de vocês do ano passado, né? Também sabendo desse momento que nós estamos, né? Da aprendizagem, da escola, né? E contexto mundial aí mesmo, que foi a pandemia, e das consequências que nós tivemos isso quanto às aprendizagens, tal. Adequar as atividades e o tempo da aprendizagem, né? Eu também sei, enquanto eu pensava, estudava tudo isso aqui, né, do nosso tempo na sala de aula, né? E eu sei de tantas habilidades que nós temos para serem desenvolvidas, como que a gente adequa o tempo. Sabendo que esse ano a prioridade são as habilidades essenciais, então posso dizer que a gente tem um tempo a mais, né, ali. Então, pensar mesmo, né, com carinho nesse tempo do aprender do outro, né, e pensando na realidade aí da escola de vocês, dos estudantes de vocês e da necessidade de cada um, né, para entender isso, né, e para que eles compreendam, né, e para que eles avançam e para que eles tenha sentido tudo isso, que eles consigam fazer as relações, né, dessas aprendizagens. E os meios de avaliação, né? Qual a avaliação que vocês propõem ali? Vocês observam se eles realizaram a atividade, né? Acho algo bem bacana que eu aprendi nessas formações que nós temos tantas. Agora eu esqueci, depois eu comento dessa avaliação. São as rubricas, né? Que nas rubricas os estudantes vão ter condições de olhar o seu processo do aprender, né? Então, por isso que eu falei aquilo sobre o aprender a aprender, né? Como que eu aprendo, né? Então eu consegui entender essa representação do número fracionário. Depois eu tenho essa representação aqui que tem a vírgula, né? Que é o número desse. Mas como que aconteceu isso? Isso aqui eu ainda não entendi. É interessante que o estudante tenha essa percepção do processo dele. E eles nos falam, né? Eu lembro que o estudante falava para mim, professora, eu não sei fazer essa operação, né? Ele falava conta, eu falei, vem cá, que eu te mostro. Então, ele olhava, olhava, aí às vezes na outra aula eu dava de novo, ele olhava, aí depois de um tempo ele falava, professora, agora eu compreendi isso. Então a gente começa a ver ali que é um processar, né, tudo isso para eles. Eu acho que as rubricas são bem bacanas, né, porque eles conseguem ter uma análise ali do seu tempo, do seu modo, daquilo que às vezes ele não entendeu anteriormente que precisa voltar, né, ou ele precisa fazer alguns problemas de habilidades que ficaram defasadas, né? Mas que o estudante perceba isso, acho que isso que é interessante, né? E aí o encerramento aí dessa sugestão aí para a TPC são definir indicadores para que vocês se reflitam sobre esse planejamento e depois sobre sua aula, né? Então tem 4 questionamentos aqui, que eu acho que os questionamentos, né, que nos movem, que faz com que a gente aprenda também. E eu falo isso para os meus filhos, falei, vocês têm que fazer perguntas sobre aquilo que vocês estão estudando. Foram reservados momentos específicos para que os estudantes pudessem vivenciar cada um dos passos para a resolução de problemas, né? Porque às vezes a gente, naquela ânsia de resolver, de fazer as coisas, a gente acaba atropelando, né? Eu fazia isso sim, às vezes eu dava atividade, eu dava um tempinho, eu já resolvia, eles falavam, professora, você já resolveu? Eu falava, tá bom, gente, desculpa, eu vou deixar mais tempo. Então, são todos esses processos ali que a nossa experiência da sala de aula, ela vai nos auxiliando nisso, né? Nesse, deixo mais tempo, deixo menos tempo, isso aqui eu vou precisar de mais, isso aqui de menos, né? Ou tem coisa que a gente acha que é de menos, mas precisaria de mais, né? Mas são esses questionamentos, né?
É esse pensar constante, né? Aquele ação, reflexão, ação. Nesses momentos, os estudantes estão sendo estimulados a desenvolver suas estratégias próprias de resolução. Que momento que a gente propicia isso, tá? Estão sendo oferecidas oportunidades para que os estudantes possam compartilhar e integrar suas ideias entre si? Foi deixado um tempo para a sistematização das resoluções ao final da aula, com ou sem a participação do professor? Então, acho que isso são questionamentos aí para auxiliar aí no planejamento de vocês, pensando aí, né, no avanço da aprendizagem dos estudantes, tá? Então, a gente está aqui finalizando a nossa formação de hoje, né, do 7º ano. Então, revisitamos os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa, referente à investigação matemática. Analisamos a estrutura didático-pedagógica da SA2, volume 1, do material Aprender Sempre, evidenciando as atividades que favoreçam a realização da investigação matemática, né, que foi tema dessa vez. Sugerimos roteiro para a TPC, com a intenção de contribuir para o planejamento do desenvolvimento da SA2, volume 1, que foi essa última parte aqui que eu comentei com vocês. Tá? Então, a gente deixa aqui o link para vocês nos falarem, né, sobre a formação, tá? Pensando aí para que a gente faça cada vez mais, para que a gente melhore, né, as formações, as nossas referências, né, que são importantes, né, teoria, a prática baseada numa teoria, né, e vice-versa. E agradecemos a atenção de vocês, professor, bons estudos e um excelente planejamento. Obrigada, né, por mais esse momento de formação. Um grande abraço a todos e bom trabalho.